Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula sobre as 5 feridas emocionais. Como você deve ter visto na aula introdutória, se você não viu, eu vou deixar ela aqui em cima. Nós vamos falar sobre 5 tipos de feridas e de dores que afetam o nosso comportamento, afetam nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição. Você já sentiu como se você não tivesse direito de ser quem você é? Direito de ser, eu sou, e como eu sou aceito, eu não sou rejeitado. Isso parece que não encaixa, é como se você não encaixasse no mundo. Às vezes você, por causa disso, fala assim, é melhor eu ficar aqui no meu mundinho, fico no meu mundo interno, crio devaneios, que é mais gostoso e mais confortável. Se isso bate com você, assiste aqui essa aula. Se não bate tanto, assiste também, porque tem muita informação importante quando a gente aprofunda um pouco nas feridas emocionais. E a gente vai ter 5 aulas, e aí você vai conhecendo cada uma delas. Então vamos começar com a ferida da rejeição. Vamos compartilhar a tela. Então vamos lá. Primeiro, para eu me apresentar, eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, terapeuta de casal, gosto muito de atender casais, sou facilitador de uma metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork e também dou treinamento em empresas. Então, sempre nesse lado comportamental e nesse lado terapêutico, eu estou aí para ajudar e nesse caso vamos falar um pouco dessa ferida, que é a ferida da rejeição. E para começar, a gente precisa dar um contexto, né? O contexto dessas feridas, o que que são essas feridas? Como é que elas acontecem? Por que que é importante falar delas? Então, a gente tem que saber que dentro de nós, a gente tem um núcleo de amor, de alegria, de prazer, espontaneidade, aquele lugar que ama a vida e quer se expandir para o mundo. Isso a gente tem desde que nasce, ou seja, você vê a criança, o bebezinho, ele é todo relaxado, todo aberto, todo brilhante, né? A criança novinha, ingênua, vive, então ela expande isso para o mundo. A gente, como criança, também. Só que, quando a gente vai com isso para o mundo não reage bem do jeito que a gente gostaria. Então, às vezes, a gente sente rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça e várias outras coisas, medo, insegurança, ou seja, esses sentimentos que a criança fala assim, meu, não sei como lidar com isso. Sei como lidar com alegria, com prazer, mas esses outros, ai, o que que eu faço? É desagradável. E a criança, o que que ela faz? Ela cria uma máscara, que é uma forma de se comportar para tentar lidar com isso que ela está sentindo. A máscara na criança é de uma inteligência suprema. Por quê? Porque ela não é autônoma, ela não pode decidir tudo que ela vai fazer, então ela depende de adultos. E como ela não tem nem como explicar direito o que ela está sentindo, ela cria esse comportamento. Isso é muito bom para a criança, mas a gente acostuma com isso e acaba achando que a gente é assim. E vai usar esse comportamento mascarado quando adulto. E isso causa muitos prejuízos. A gente não cresce, a gente fica preso aí num ciclo vicioso de criar cada vez mais esses mesmos sentimentos que a gente quer escapar. Então, o que que a gente vai usar? A gente vai usar a visão da Lise Bourbeau, que mapeou 5 feridas emocionais. Ela não foi a única que trabalhou sobre isso, mas ela deixou de uma forma muito estruturada. Não a conheço, infelizmente, mas já deixo aqui meu agradecimento pessoal a ela ter estruturado isso de forma tão direta, tão didática, e eu vou tentar aqui passar um resumo da visão dela, um pouco com a minha experiência terapêutica também. E aí, vamos começar a falar da ferida da rejeição, onde ela é criada. Então, primeiro a gente vai falar da diferença entre rejeição e abandono. Rejeição é assim, eu não quero você. Ai, sai daqui, eu não quero você, sai. Tipo, é não querer você mesmo. O abandono é assim, eu vou cuidar de outra coisa, não tem tanto a ver com você, eu tenho outra prioridade, eu tenho que cuidar de outro filho, ou eu tenho que cuidar de outro assunto. Então, eu só saio. E para a criança, ou para você que vê a pessoa saindo, sente um pouco essa sensação de que me abandonaram. Mas é bem diferente da rejeição. Essa é a primeira ferida a se manifestar naquele bebezinho de 1 ano de idade, que às vezes, por exemplo, pode ter sido um bebê não desejado,
não planejado, ou um bebê de um sexo não desejado, assim, o pai queria um filho homem, eu queria uma filha mulher, e veio do outro sexo. Ou um pai quer ter o filho, o outro não. Então, tudo isso pode gerar na criança, né, naquele bebezinho, uma sensação de rejeição. E aí, aqui é um primeiro conceito importante, porque não é que o pai rejeita, não é que o pai abandona, não é que o pai humilha. Em alguns casos isso acontece. Mas é sempre como a criança vê. Porque mesmo um pai que venha, por exemplo, humilhe um filho, a fala desse pai, por um filho, é vista como humilhação, por outro filho pode ser vista de outra forma, como uma rejeição. Então, cada indivíduo reage de certas formas a cada comportamento dos adultos. E aqui, no caso, aquele bebezinho se sente rejeitado. Quem tem essa ferida, ou veio trabalhar essa ferida na vida, quando o bebezinho já se sente rejeitado. E é despertada pelo pai do mesmo sexo, ou seja, para o menino é o pai que rejeita e para a menina é a mãe que rejeita. Então começa a se identificar, se você acredita muito de ter muito essa questão da rejeição, começa a ver que tem uma relação com o genitor do mesmo sexo. E aí é muito interessante que a Lise traz essa definição para a gente começar também a criar uma conexão com esse lado terapêutico e da nossa relação com os nossos pais, de que o genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor para nós mesmos e para os outros. Então é aquele genitor que fala, vai, né, ame. E o genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Então, olha que interessante essa visão. Então, eu, por exemplo, como meu pai, teria a função de me dizer assim, vá para o mundo, né? Ame, como é que você vai amar os outros e a si mesmo? E a minha mãe me ensinou a receber amor, receba esse amor. Para uma mulher, seria o contrário. Mas o importante é que para aquele bebezinho de 1 ano de idade ou até 1 ano de idade, sentir essa rejeição fere esse ser de uma forma muito profunda, dizendo assim, eu me sinto rejeitado como ser, porque um bebezinho nem sabe o que ele tem que fazer, tá? Mas ele é um ser. E essa dor da rejeição pega fundo nele. E a máscara que esse bebê vai criar e depois repetir durante a vida é a máscara do escapismo. Então, só para a gente entender o efeito da máscara, é o seguinte: tem um efeito na vida, tem um efeito no corpo, que a gente vai ver já já, e tem um efeito no comportamento, que cria um ciclo vicioso. Por quê? Quando a pessoa vai para a vida com esse comportamento na máscara, ela cria essa mesma ferida. Porque é muito comum a pessoa que tem a ferida da rejeição se sentir rejeitada mesmo depois de ter passado 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. Parece que o mundo sempre rejeita ela. E não é o mundo que rejeita, ela se sente rejeitada porque está recriando a ferida. Aí, quando ela recria a ferida na vida, ela usa a máscara de novo. Porque é o jeito que ela aprendeu lá pequenininha a fazer, com o escapismo. Com isso, ela consegue o mesmo resultado imaturo de antes, porque ela foge da questão. E aí ela confirma, nossa, eu sempre consigo a mesma sensação de rejeição e consigo o mesmo resultado ruim. Então, não tem jeito. Eu nunca vou sair daqui. Então, isso cria e reforça essa ferida até ela começar a estudar e ver que tem saída. Mas, enquanto isso, você fica recriando várias situações, nesse caso de rejeição na vida, de se sentir rejeitado ou rejeitado. Então, vamos ver o efeito no corpo. Como é o corpo de uma pessoa que usa o escapismo, né? É importante lembrar de que a gente pode ter uma ferida muito predominante ou pode ter uma mistura dessas feridas. Então, quanto mais predominante é uma ferida, mais predominante vai ser o aspecto no corpo. Quando tem uma mistura, o corpo também vai ter aspectos de mais de um tipo de máscara. Mas vamos lá, como é o corpo de um escapista? Ele é contraído, estreito, esguio, né? Então bem assim, contraidinho, como está na figura assim, ou fragmentado, sabe? Parece que o braço está meio desconectado da perna, assim, uma coisa que tem um desencaixe, assim. Os olhos são pequenos, com medo, por vezes tem olheiras,
E o corpo evita ocupar espaço. Então, percebe que o corpo vai representar também um pouco do lado comportamental. O escapista fala assim, deixa eu desaparecer. É como se o corpo quisesse desaparecer e quando tem a chance de brilhar, ele vai buscar se ofuscar. Porque não quer mesmo aparecer. Porque o comportamento aprendido é de escapar, é de desaparecer. Você pode começar a perceber como essa máscara ela vai ter prejuízos na vida, mas ela vai acabar sendo a solução que a pessoa acha que tem, porque foi o que aprendeu lá desde bebê. Então vamos ver no comportamento agora, né? Então, o escapista, ele duvida do seu direito de existir. Isso pode ser mais ou menos consciente, porque depende um pouco também da intensidade da ferida. Mas é uma dúvida muito profunda e muito cruel, né? Fala assim, eu não posso existir. Tudo porque aquele pai do mesmo sexo não me quis, ou eu me senti rejeitado por ele. Então, isso é uma dor que fica ali, e com isso eu não tenho o direito de existir. Vai ter uma grande tendência a se refugiar no seu mundo interior ou devanear, como eu já falei no comecinho. E vai se divertir sozinho ou no seu mundo imaginário. Então, olha que perfeito é isso para a criança, né? A criança está ali sentindo uma dor da rejeição, né? Talvez não tenha aquele pai do mesmo sexo perto que repete essa dor da rejeição. O que ela vai fazer? Ela vai criar um mundo imaginário, vai viver ali e vai sobreviver. E tudo bem. Quando criança, está ótimo. Agora, quando adulto, dá para perceber que isso vai dar problema, certo? Porque o adulto tem que estar no mundo, tem que produzir, se relacionar, vai ser convidado a tudo isso. Então, o escapista, o que pode acontecer com ele desde a época de criança, mas depois ele pode levar isso para o mundo adulto? Ele pode achar todos os motivos para não querer ficar em casa, não se sente bem em casa com aquelas pessoas, tudo aquilo é muito incômodo. Aí ele corre para a escola, mas também se sente rejeitado ou se rejeita naquele ambiente. E também não reconhece aquele ambiente como seu mundo. Olha como é angustiante, né? Como é preocupante isso. A gente está falando aqui da escola, pode ser no trabalho, ou seja, realmente quem tem essa ferida acaba não se encaixando, não se sentindo que tem lugar. E aí, o que acontece? Acaba criando um desprendimento em relação às coisas materiais que cria dificuldades na vida sexual. Acham que a sexualidade pode interferir com a espiritualidade. Vamos destrinchar isso um pouco. É assim, por natureza, né, por tudo isso que está acontecendo, o escapista vai ficar menos preocupado com as coisas materiais, ele está mais preocupado com o mundo interno dele. E aí, ele faz o quê? Eu vou até para a espiritualidade, vou dar um jeito de me conectar com algo superior e devaneia um cenário espiritual aonde ele se vive bem. Isso, muitas vezes, por causa de muitas crenças que dizem que sexualidade é pecado ou está separado da espiritualidade, pode levar esse escapista a ficar muito na espiritualidade e pouco na sexualidade, na vida, no relacionamento íntimo. Então, isso é uma coisa que você pode olhar, que junta duas questões, a máscara do escapismo e essa relação entre a vida espiritual e a sexualidade. Seguindo, como ele se julga sem valor, ele vai tentar por todos os meios ser perfeito para se valorizar aos seus olhos e aos olhos dos outros. Então é uma busca da alma de ter valor. Então, obviamente que tem, mas aquela dor é tão grande que parece que, eu preciso ter valor, eu preciso ter valor. E isso fica muito cruel, muito. E a forma de tentar conseguir isso é fazer, quer saber? Eu vou ser perfeito para que, sendo perfeito, as pessoas falem, ele tem valor, porque ele é perfeito. Mas a gente sabe que ninguém vai ser perfeito, e aí fica angustiante também. Vamos seguir em frente. Então, no comportamento, o escapista vai buscar incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo, aquele que ele se sentiu rejeitado. Pode ser com o próprio genitor, então ele fica atrás do pai ou da mãe, né? Se for um menino do pai, da menina da mãe, ou de pessoas em que ele vai projetar aquele pai, então, ou aquela mãe. Então, percebe se na sua vida vai ficar assim, cadê? Cadê aquela pessoa? Ou acha outras pessoas, por exemplo,
professores, no caso do menino, ou professoras, no caso de uma menina, vai ficar ansiando por criar pessoas assim, e não vai se sentir completo até ver que aquela pessoa, aquele genitor do mesmo sexo, o ama de volta. Seu maior medo é entrar em pânico. Então, deu a chance de que vai dar um pânico, ele escapa. Foge para o mundo interno, sai do lugar, ele foge mesmo, é o escapista. Ele escapa para não entrar em pânico, porque isso é o grande medo dele. Quando é escolhido para algo, ele não se julga capaz. Olha que contradição. Então, você agora vai fazer tal coisa. Acho que eu não consigo. E quando não é escolhido, se sente rejeitado. Percebe a angústia? Fica uma dualidade. Assim. Na comunicação, ele acha que o que diz não tem valor, porque fica todo nesse lugar de não ter valor e não se achar capaz. Então, é muito angustiante. Mas ainda assim, a pessoa está ali achando que aquilo é a solução. Por quê? Porque ninguém falou para ela que, na verdade, isso é uma falsa solução para escapar daquela dor. Então, na alimentação, vai pegar pequenas porções, vai perder o apetite se está com medo ou emoções intensas. Emoção pode ser uma coisa difícil do escapista lidar, porque se ele entrar em contato com a emoção, uma hora ele entra em contato com a rejeição. Então, qual que é o ciclo vicioso? Ele se sente rejeitado, ele vai se tornar tão apagado quanto possível, ninguém vai ver ele, e aí ele fica mais rejeitado, vai ficar mais sozinho e vai se sentir até aceitável, vai ser até aceitável para ele se sentir rejeitado. Percebe? Este é um ciclo vicioso que vai acontecer com todas as máscaras, porque a máscara não resolve, mas é a forma que o escapista tem e como ele cria, né, para ele. Se você se identifica como você cria para você, ou pessoas que você conhece criam para si essa situação. E aí, o que fazer? Claro que aqui é só alguns pontos, né? Isso é um processo terapêutico normalmente, mas algumas coisas que você já pode ver. Às vezes a sua ferida não é tão intensa e você já começa aqui começar a dar alguns passos. Então, primeiro é você observar a sua relação com o genitor do mesmo sexo. Observar se esse genitor tem a mesma ferida e conversar com ele, se possível, sobre a época do seu nascimento. Quando eu nasci, como estava? Como você estava? Você me queria, não me queria? Mas isso é muito importante de acolher a sua história sem culpa, sabe? Não é ideia, não, olha, mãe ou pai, eu não estou aqui para te culpar, eu só quero saber como é, porque eu vi um vídeo lá que isso pode estar tendo um efeito em como eu me comporto hoje. Então, é de boa mesmo, né? É uma conversa. Eu fiz isso com meu pai há muito tempo antes dele falecer, foi maravilhoso para mim descobrir coisas sobre a época do meu nascimento, sobre como chama, a história do meu avô, como meu avô tratava ele. Então, é uma coisa muito gostosa de fazer, conversar com os nossos pais a respeito desses momentos da nossa infância que a gente não lembra. Então, em si, já é uma conversa boa, mas se você se identifica nessa máscara aqui do escapista, conversa um pouquinho, pergunta quem me queria, quem não me queria, foi planejado, não foi, se queria que eu fosse desse sexo, queria que eu fosse do outro, sabe? Mergulha um pouco nisso, mas deixando o seu pai ou sua mãe bem tranquilos, que assim, não é para culpar ninguém. Eles provavelmente vão contar a história, porque para o pai, né? Eu também tenho 2 filhos, para o pai você só conta o que aconteceu, você estava ali fazendo o seu melhor. Mas para o filho, às vezes, é muito importante saber. E se você não tem pai e mãe vivos, o que você pode fazer? Pergunta para tio, para tia. E se não tiver jeito mesmo, né, aí não tem como falar com eles. Mas, de repente, um dia você busca isso. Se alguma informação chegou até você sobre a época do seu nascimento, de alguma forma. Tá? Padrinho, madrinha, vai, fuça aí que você encontra. Espero, torço por você. Que mais? Verifica no seu momento presente que comportamentos você tem, ou seja, de tudo que eu falei, o que pegou assim, nossa, eu faço isso mesmo. E aí, começa a olhar para áreas onde você sente que tem valor, que você é amado e reconhecido por quem você é, do jeitinho que você é. Isso vai dar um indicativo do grau dessa ferida.
Porque pode ser uma ferida muito forte, você não achar em nenhum lugar, mas provavelmente se você é um adulto que tem uma profissão, que já fez uma faculdade, que você, ou mesmo você está entrando numa faculdade, completou o colégio, você tem valores, mas é muito difícil de ver, porque a máscara vem rapidamente, te leva para o escapismo e você não vê. Então, para um pouquinho e vê em que área da sua vida você tem valor e as pessoas amam você por quem você é. Depois, reconheça o prejuízo do escapismo, né, do comportamento escapista, e escolha um comportamento, um momento para buscar mudar e ver o efeito na sua vida e nas relações. Então, de repente, você percebe que você é muito escapista com um determinado amigo que vem falar com você, ele te irrita um pouco, você cai fora. Para um pouquinho, eu falei, não, deixa eu ouvir, deixa eu conhecer a história dessa pessoa, né? Entrar em contato, fugir um pouco menos e ver que você talvez dê conta de não fugir. E é muito gostoso quando eu vejo um escapista e falo assim, nossa, eu fiquei lá e deu para conversar, e aí eu aguentei um pouquinho, né? Deu aquela vontade de correr, mas eu fiquei e foi muito bom. Então, se isso não acontecer, se realmente for muito angustiante, saia mesmo, use a sua máscara, mas vai tentando, por quê? Porque a ideia é dar pequenos passos e observar resistências e recaídas. Porque observando, né, se as resistências são uma resistência à mudança de comportamento, porque vai ser difícil mesmo, é uma ferida que está aí há bastante tempo. Tá? Então, esses são alguns passos que fazem parte toda de uma estrutura terapêutica para cuidar disso, mas você pode começar por conta própria. Então, se você quer saber mais, se inscreve aqui no canal, vamos falar, vai ter uma aula, né? Se você está vendo na sequência, essa próxima aula logo sai sobre a próxima ferida, mas se você está vendo gravado, já tem aí as 5 aulas, e no nosso site também tem aí um programa para tratar da ferida, desta ferida especificamente, e de todas as outras, que vai sendo divulgado aí à medida que a gente vai fazendo esses vídeos, tá bom? Então, um grande abraço e espero você no próximo vídeo.